Bem-vindos, estamos novamente aqui no nosso podcast do CIMED PB. Aqui se fala de tudo. Hoje a gente vai abordar um tema muito importante, né? E para isso a gente trouxe uma autoridade que, inclusive, coordena, né, dentro do Tribunal Regional do Trabalho, programa com relação à questão do trabalho seguro, que não se confunde com o Abril Verde, mas está dentro desse contexto. Tanto que dia 1º nós tivemos lá no TRT um grande evento que marcou o início, né, das comemorações do Abril Verde, que completam 11 anos. E eu aqui vou primeiro saudar e agradecer a presença do desembargador, né, regional do trabalho, do Volney Cordeiro, que é cogestor do programa do Trabalho Seguro. E vamos contar também com a presença da nossa assessoria jurídica, doutor Adair Coutinho, né, para a gente fazer esse bate-papo sobre a importância do Abril Verde. Eu gostaria de passar a palavra aqui para o nosso desembargador, para fazer a sua breve apresentação e falar da importância, né, do Abril Verde e o trabalho que o TRT desenvolve dentro desse contexto de trabalho seguro e de proteção ao trabalhador. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade dada pelo sindicato, de uma categoria prestigiada como é a categoria dos médicos, não é? Isso, para mim, eu acho que é um espaço importante, não é, para interlocução com a sociedade, especialmente porque o judiciário necessita, não é, dessa interlocução. Mas o meu papel aqui é exatamente trabalhar em função dessa grande campanha, dessa maravilhosa campanha que se chama Abril Verde, que é uma iniciativa valorosa, que ela não é só do Estado, ela é de toda a sociedade, do terceiro setor, de ONGs, de sindicatos e da própria administração pública, em defender e difundir práticas que visam proteger a segurança e a saúde do trabalhador. Então, isso é algo que às vezes é negligenciado. Então, a informação é algo importante e fundamental, né? E aí se indaga, bom, o que é que um órgão do judiciário está integrando essa campanha? Porque, na verdade, o Abril Verde ele é uma iniciativa da sociedade. Nós temos um programa, como já foi dito agora, o programa Trabalho Seguro, que é uma iniciativa do próprio Poder Judiciário. Ela começou no TST e se difundiu nos tribunais regionais do trabalho, porque o judiciário ficou meio atônito dentro do imobilismo de receber as demandas relacionadas ao acidente de trabalho, à doença profissional, à doença relacionada ao trabalho, quando já não havia o que fazer. Quando nós, da Justiça do Trabalho, temos conhecimento do incidente envolvendo a segurança e saúde do trabalhador ou da trabalhadora, o mal já está feito, a sequela já existe, né? A morte muitas vezes já se configurou. Então, a nossa função é meramente reparadora. Então, a iniciativa, há muito tempo atrás, iniciou-se com um ministro chamado João Oreste Dallazen. Ele teve uma iniciativa brilhante de a Justiça do Trabalho criar um canal de interlocução com a sociedade que estimulasse a prevenção do acidente. Contribuísse nesse sentido. Contribuir, essa contribuição, não é? Para que esses conflitos que chegam ao nosso julgamento, eles sejam resolvidos. Então, nós atuamos muito mais como um vetor e como um catalisador. Vetor no sentido de canalizar essas informações, ou ajudar a canalizar a toda a sociedade, e um catalisador no sentido de congregar tanta gente inteligente, tanta gente capaz e bem intencionada que tem por volta, por trás, desculpem, do movimento de proteção, né, do trabalho, ou de instituição de um trabalho seguro, né, de resplandecência desse movimento maravilhoso que é o Abril Verde. Então, esse seria basicamente, né, o nosso papel e a nossa atuação. A gente sabe que a Paraíba ela desponta, né, assim, como um estado que apresenta um certo número, no meu entender, assim, alto de acidentes, né? Eu trabalho muito na área do pessoal da cana-de-açúcar, sou médico do trabalho também, além de anestesiologistas, e vejo assim, uma frequência muito alta desses acidentes. O TRT também tem essa observação, faz também essa checagem do número de acidentes que estão chegando, as queixas dentro do tribunal? Veja bem, nós temos dois momentos em relação a essas ações.
primeiro, a impressão pessoal dos magistrados. Então, e aí, sem uma metodologia própria, nós já sabemos que há uma quantidade exacerbada de acidentes de trabalho típicos, né, envolvendo o setor agrícola, né, e também a construção civil. Então, seriam 2 setores em que você tem uma eclosão, você tem uma incidência muito grande de acidentes de trabalho. Agora, essa percepção, ela não se perfaz em números concretos. Eu confesso, nós temos uma estatística que diz, olha, você tem ações de acidente de trabalho, mas não é uma estatística trabalhada, não são números trabalhados. O Programa Trabalho Seguro, ele realmente está desenvolvendo, vai lançar essa ferramenta agora em Brasília, semana que vem a gente vai estar lançando uma ferramenta de inteligência artificial que vai, de fato, mapear todas as ações em que houve a informação de acidentes típicos ou de doenças profissionais. Não é? A ideia básica e fundamental é que nós tenhamos esse raio-x concreto. Porque quando a questão chega ao judiciário, e nem todas chegam... Tem muitas subnotificações. Há subnotificações, há preocupação muito grande do Sereste, né? E já manifestaram isso, mas o que chega ao judiciário é uma parcela, às vezes não significativa do que de fato acontece. E o que chega ao judiciário, como eu disse, é quando você já tem um dano muito grande, né? Um dano irreparável. Então, essa visão do que chega ao judiciário é uma visão ancilar, não é fundamental. Né? Nós temos que ter esse mapeamento feito no nível judicial e extrajudicial. É por isso que eu digo, o nosso papel ele é muito mais de tentar externar à sociedade que nós temos que ter medidas de prevenção para que se evite chegar ao judiciário, né? Do que propriamente fazer essa prevenção propriamente dita. É importante que se desenhe, né, esse papel e essa impressão que o magistrado tem. Essa vivência pessoal do magistrado, de primeiro grau, especialmente, porque ele está lá em contato com a parte, e o magistrado de segundo grau, que já vê em grau de recurso, né? Mas essa vivência, ela é relevante, ela é fundamental para que a gente possa entender a magnitude do dano. Nós falamos muito hoje em redução de custos trabalhistas. Embora esse discurso muitas vezes não venha de maneira expressa, mas vem de maneira oculta, de maneira maquiada. Não é? Não tão clara. Não tão clara, mas a ideia de reduzir custos em segurança do trabalho. E aí é aquele entendimento, assim, às vezes as pessoas acham que é uma despesa, na verdade é um investimento. Quando você faz um investimento na parte de prevenção de acidente de trabalho, você está diminuindo esse custo lá na frente. Né? Para a própria sociedade, porque ela é quem vai acabar pagando, né? Se você tá um afastamento de você envolve a questão previdenciária, né? Isso. Porque você acaba fazendo com que a pessoa fique vinculada a um benefício previdenciário, assistencial, nesse sentido, porque esse custo, eu acho que esse olhar que a justiça faz, juntamente com outros setores da sociedade, de entender a dinâmica e tentar observar onde são os gargalos, onde efetivamente ocorrem os problemas, para que você não utilize o judiciário como forma de reparação. Só em último caso, assim, seria a última instância, assim, porque ninguém quer ir à justiça para solicitar uma indenização por acidente de trabalho. A pessoa vai porque efetivamente não foram respeitadas algumas situações, por falta de EPI, por falta de segurança, de planejamento. Então, assim, eu acho que é muito importante, porque isso, a sociedade como um todo ganha. As empresas, o governo, a justiça e o próprio trabalhador, que é o pessoal, porque é o grande prejudicado. É a pessoa mais prejudicada, nesse caso, de decorrência desse acidente. É o que eu sempre digo para as empresas que eu presto serviço, né, de que você manter os seus programas, né, atualizados, o PGR, né, no caso o PGTR, o PCMSO, fazer as medidas de prevenção, dar as palestras, dar os treinamentos, vai sair muito mais em conta, mais barato para a empresa do que ela enfrentar um processo judicial lá na frente, né, por uma falta de cumprimento das normas, né, reguladoras. É questão de cultura, né? E colocar a empresa ser
um grande exemplo de fornecer todos os EPIs, fornecer toda a estrutura, cobrar do trabalhador que ele se qualifique, que ele outro faça os problema treinamentos. difícil, né? Sim. Que às vezes o trabalhador ele não tem a capacidade. Ele reluta, porque ele questão né, cultural, de então isso usar atrapalha. uma bota, de usar um óculos, né? E aí depois ele vai reclamar que aconteceu um acidente, mas nem o EPI que é dado pela empresa, muitas vezes ele está usando. Isso né? acontece. E há um dado, me permita, né? É uma ação, infelizmente, muito comum. Ação de indenização por morte na construção civil por queda. E muitas vezes essa queda ela seria evitável pelo uso das medidas de proteção, os cintos, etc. Né? E nós sabemos que existe, às vezes, concordo, uma relutância do próprio trabalhador em se usar. A questão não é, mas ele não quis usar. Muito bem, mas a responsabilidade aí é objetiva. Exato. Aí você tem uma perda inestimável, insubstituível, a morte. As quedas normalmente redundam em morte, né? E você tem um custo, pensando do ponto de vista meramente economicista, você tem um custo exponencial. É uma indenização milionária, literalmente milionária. Né? Então, a prevenção aí não é só fornecer o equipamento, é fiscalizar esse uso. Então, esse depoimento que eu acho que a justiça traz em função, porque depois que houve a queda, não há mais o que fazer. Exato. Ou é uma sequela gravíssima, né? Ou é o óbito, ambas vão ensejar uma reparação bastante vultosa. Então, nós temos que investir, seja do ponto de vista da solidariedade, da visão social, seja do ponto de vista meramente economicista, o investimento em a prevenção, que pressupõe também que você fiscalize. Até porque muita gente não sabe, mas é justa causa se recusar a utilização de EPI. O empregado que se recusa reiteradamente a usar, ele pode ser demitido por justa causa, desde que a empresa tome as medidas, as cautelas de adverti-lo, de suspendê-lo, então isso é uma justa causa. Isso faz parte do processo. O processo de proteção à saúde e à segurança é algo que depende do trabalhador, depende da empresa e depende também do Estado. Então, é uma solução tripartite. Se um desses sujeitos se descuida de alguma forma, você terá algum problema. Perfeito. O TRT, ele apresenta assim, alguns canais que os trabalhadores, a própria população, possa usá-lo para tirar suas dúvidas com relação a essa questão da prevenção de acidentes, doenças relacionadas ao trabalho. Eu sei que como você colocou, o TRT ele é uma instância que vai mais julgar aquele processo, né? Mas assim, nessa visão atual, né, e correta do tribunal de trabalhar na prevenção, existe algum setor dentro do TRT onde essa informação seja possível de ser alcançada? Não, veja bem, é uma ideia bastante alvissareira, interessante, simpática do ponto de vista social. Mas a própria atuação da justiça, ela não permite que o tribunal eventualmente dê uma consultoria. Porque no momento em que ele venha a criar esse canal, de certa forma, ele está perdendo a imparcialidade, que é algo íncito, natural, né, que emerge da própria atuação jurisdicional. Eu particularmente, eu tenho muita cautela nas políticas públicas que eventualmente o judiciário faz, para que elas não beirem o proselitismo, né, a mera promoção social. O nosso papel é muito limitado, porque nós lidamos com o conflito. É por isso que a criação de programas como o Trabalho Seguro, ele, de certa forma, vai amenizar essa veia tão drástica, tão severa do judiciário e tentar estimular que a sociedade ela procure os meios para evitar. Mas essa ideia de que nós poderíamos, de fato, orientar, embora ela possa parecer simpática, ela desequilibra o sistema do ponto de vista da atuação. De toda forma, o judiciário existe para compor o conflito. Essa nossa função aqui é meramente ancilar. O Ministério do Trabalho,
órgão do executivo é que tem, e eu acho que ele desenvolve uma atuação bastante... Tem umas cartilhas, né? Tem umas cartilhas, talvez porque, de certa forma, não tenham aparelhadas. No início, o senhor citou que existe uma coordenação, um grupo CONTRIM... GETRIM. Né? Esse GETRIM, o TRT, ele faz parte. Na verdade, ele é uma espécie de mediador. Ele criou esse GETRIM, e do qual... Acredito que o sindicato também ou faz parte ou tem algum representante. Deve ter assento, né, dos trabalhos lá, com certeza, de algum sindicato. Então, os sindicatos pedem, se cadastram no GETRIM, e o SEREST também, o Ministério Público. Então, é um órgão meramente consultivo. Né? Então, o GETRIM, ele de fato não dá orientações. Ele tenta discutir medidas que possam difundir a prevenção. Eu digo isso assim, desembargador e daí, porque é impressionante como existe uma desconfiança do trabalhador, né? Quando a gente, nas conversas, assim, você já procurou o serviço de saúde ocupacional da sua empresa? Não vou lá não, porque eles vão sempre defender o patrão. Isso é um serviço da empresa. Você já procurou o Ministério Público do Trabalho? Não, porque vão defender o governo. A justiça do trabalho, ela é muito respeitada, né? Porque, e aí a gente até como testemunha, o sindicato é testemunha disso, né? Daí a gente, quando pega uma discussão na justiça do trabalho, a gente acha ótimo, porque ela é ágil, bem mais ágil, para resolver os conflitos, e é efetiva e é independente, né? A gente tem essa segurança. Então, assim, quando eu questionei essa questão de ter essa fonte, porque ela seria altamente assim, confiável, né, e não teria um partido na intenção de defender a ouvidoria. A gente fala, não, procura a ouvidoria do município. Quando chega, não, vou falar com o próprio... o ouvido do prefeito. Então, assim, infelizmente a população, por desconhecimento, acaba ficando desinformada, né, porque não tem um órgão que possa confiar plenamente, né, ali nas informações que são dadas. Mas eu sei que é difícil, porque, como você colocou, o TRT, ele age no conflito e ele não pode tem que manter a sua imparcialidade total. Exato. Esse princípio... Embora se diga essa lenda urbana de que a justiça do trabalho ela é tendenciosa ao trabalhador, né? Eu lhe afianço, com 35 anos de magistratura, ela não é. Ela não é. Ela não tem, ela permite manter uma equidistância, né, muito confortável, segura e necessária, né, para que realmente isso aconteça. Nós temos uma ouvidoria, mas a ouvidoria ela não se presta especificamente para a consultoria, isso inclusive no seu próprio estatuto. E realmente eu me sinto um tanto quanto impotente ao pensar que nós poderíamos dar esse tipo de assessoria, mas, ao fim e ao cabo, ela serviria muito mais desequilibrar o sistema do que melhorá-lo. Talvez o papel nosso mais importante seria, pelos canais do Trabalho Seguro, pelos canais de programas como Abril Verde, destacar o trabalhador, e essa é a nossa perspectiva também, de que, olha, você tem que confiar no serviço, nos serviços da empresa, você tem que confiar no seu sindicato, né? No Ministério do Trabalho, que faz um trabalho muito importante. Né? Nesse aspecto a gente também concorda. Tecnicamente, eles são muito preparados, até porque eles sabem muito mais das normas de segurança do que a própria justiça. A norma de segurança é um mundo. Exato. Não é uma matéria jurídica. É uma matéria que envolve a medicina e a engenharia. Nós entramos ali de forma auxiliar, ou seja, apenas para compor o conflito específico. E aí, me permita, quando você dá um microfone para quem é da área de jurídica, é um complicador, você começa a falar muito. Mas, às vezes, é algo, julgarmos conflitos envolvendo fixação de adicional de insalubridade, você se vê com temas que são completamente alheios ao direito. E são difíceis, né? Limite de tolerância, normas técnicas, né? Quando você vai para a própria doença profissional, causalidade com causalidade, nexo causal. Então, são temas extremamente refinados do ponto de vista da medicina, alguns do ponto de vista da engenharia, que vão para o direito
para possibilitar a solução do conflito. E nós, magistrados, às vezes ficamos numa saia justa, porque muitas vezes eu tenho um laudo médico dizendo uma coisa, o laudo do assistente médico diz outra, completamente diferente, e eu tenho que decidir. Exato. Não é? Decidir a partir de questões técnicas. Então, realmente, nós, em alguns pontos, não somos protagonistas. O nosso protagonismo é só na solução do conflito. Na mediação, né? Na mediação, na conciliação. A gente tem como tema do Abril Verde, né? Tá aqui, eu confesso que eu estou vendo pela primeira vez também, o futuro sustentável no trabalho e no clima. Sim. Essa conexão aí, como é que se dá? Eu confesso que... E no clima, é no ambiente de trabalho, é no clima... Na verdade, o atual, se me permita fazer uma contextualização dessa questão. Nós temos um ministro do TST, o ministro Alberto Balazeiro, ele é egresso do 5º Constitucional, na linguagem jurídica, ele veio do Ministério Público e foi escolhido para uma vaga no TST. Ele atualmente é o gestor nacional do Programa Trabalho Seguro. E o ministro Balazeiro, um jovem ministro, ele tem 50 anos ainda, ele tem uma visão muito holística da questão da saúde do trabalhador. E ele puxou essa temática da mudança climática e a questão da segurança e saúde do trabalho. Porque, obviamente, no microsistema da empresa, eu não tenho muito o que fazer em relação a mudanças climáticas. Mas a inexistência de medidas que atenuem os efeitos dessa mudança climática, elas agravam problemas internos da empresa, né? Como, por exemplo, a questão do conforto térmico. Ou seja, o aumento da temperatura, ela faz com que você precisa revisar ou revisitar alguns parâmetros relacionados ao conforto térmico. Então, todas essas questões que, de certa forma, a questão da poluição do ar, o nível de poluição vai impactar o nível de vida e a existência do trabalho, daqueles que labutam. Então, não é uma preocupação especificamente em relação a condutas da empresa, mas uma constatação de que a mudança climática ela altera substancialmente as condições de trabalho e que elas precisam ser também coibidas até como forma ancilar, de proteção do trabalho. Sem dúvida, assim, os trabalhadores que estão expostos ao trabalho externo, né? Sim, exato. Eles estão, principalmente externo, né? Eles estão muito submetidos às alterações climáticas, né? O trabalhador de cana, o próprio pessoal da construção civil. Se você observar hoje, se entrega blusa UV, que era uma coisa que era impensável 10 anos atrás, se entrega protetor solar, que é EPI. Que é EPI, virou EPI, né? Virou EPI, assim, eu me lembro que quando, uma das primeiras observações disso, eu acho que eu ainda era estudante de Direito, quando o Ministério Público solicitou que havia naquelas campanhas eleitorais, o pessoal que ficava segurando a bandeirinha no sinal, que determinou que fosse entregue blusa com proteção UV e protetor solar e chapéu. Porque era uma coisa que ninguém pensava. E faz total sentido. Sim. Você vê o leiturista que faz a leitura dos serviços públicos, concessionários, água e energia. Você começou a observar que hoje eles seguem todo a risca, eles estão todos paramentados com proteção, porque é trabalho de sol a sol. Tá entendendo? E realmente essa visão, a gente observa, assim, hoje não se consegue mais, ar-condicionado não é um item de luxo. Não. Entendeu? Até para você desenvolver uma atividade de forma adequada, entendeu? Até nisso. Assim, a exigência, o motorista de ônibus, entendeu? São essas coisas que... Da ergonomia como um todo, você... Que era algo esquecido. Que era esquecido. Entrou agora. E entrou uma coisa importante agora na prevenção, na nova... na revisão da NR1, que estabeleceu como uma obrigatoriedade também de riscos, avaliação de riscos, questão da saúde mental, isso, né? Questões psicossociais. Psicossociais, que assim, é uma coisa que... O Ministério do Trabalho, inclusive, ele vai adiar um pouco isso. A aplicação. Porque ficou era final de maio, agora. Era agora, daqui a um mês, mais ou menos. E eu tenho para mim que foi uma solução sábia, embora
se possa consternar. Não, por que não coloca logo? Porque é um tema muito complexo. Saúde mental no ambiente de trabalho, ela é algo que tem que ser muito pensado em função de se dimensionar qual a atitude do empregador, porque a maior parte das questões que envolvem o risco à saúde mental do trabalhador, ela tem efeitos externos ao trabalho. Essa separação, né? E o problema é que o ambiente de trabalho pode agravar. Essa é a grande questão, né? Então, o transtorno de ansiedade crônica, não é isso? Ele é algo que não nasce do trabalho. Normalmente não nasce. Ele nasce a partir de uma predisposição, de uma condição específica do trabalhador. Mas se ele tem um ambiente de trabalho inóspito, um ambiente de trabalho agressivo, aí, infelizmente, por muito tempo a gente trabalhou com uma cultura corporativa da maximização dos resultados, em que você se sente no direito de exigir de forma brutal do seu colaborador, como se costuma chamar, né? E aquilo ali agrava aquele transtorno. Exato. A métrica disso é algo muito complexo. Saber quais atitudes o empregador deve tomar para coibir esse tipo de ambiente inamistoso. Porque um ambiente competitivo da empresa, ele normalmente tem a sua pressão. Não se pode deixar de existir, especialmente em setores concorrenciais. Exato. Agora, como estabelecer o meio termo entre a cobrança legítima e válida e aquela cobrança excessiva que pode agredir a patrimônio moral, a estabilidade emocional e agravar um problema que já existe, isso é um tema extremamente complexo. Essas fronteiras realmente elas têm que estar bem delimitadas, Sim. né? E quem vai compor isso no conflito é o Poder Judiciário, né? Quem vai dar o tom, vai acabar no tribunal. No tribunal é quem vai dizer, de fato, qual é o norte que a gente vai tomar diante desses desafios. Por isso, assim, que é muito importante, aí eu sempre digo para as minhas empresas que ter um serviço de saúde do trabalhador bem organizado é fundamental. Sim. Porque o que a gente observa é que com a mudança nas relações de trabalho, com a evolução, com a própria chegada da tecnologia, doenças que a gente não discutia, hoje a gente já discute, né? Um aumento muito grande da síndrome de Burnout, né? Ou seja, isso tudo é uma coisa assim que o sindicato está se debatendo muito, né? Daí frequentemente, também com a mudança dessa nova, a chegada das pejotizações. É verdade. Né? Inclusive o Supremo está debruçado aí, Gilmar Mendes, né? Suspendeu esses processos todos das pejotizações, até que se discuta se é viável, se é possível e de que forma é possível, né? Exato. Aí é um risco muito grande. Eu tenho dito isso ultimamente, que a discussão desse tema ele vai modular todo o sistema de proteção social brasileiro. Exato. Isso vai interferir a longo prazo no sistema de proteção. Especialmente, eu acho que os médicos têm sentido isso muito na pele. Né? Então, a pejotização é algo que dominou de maneira hegemônica as relações de trabalho no âmbito da medicina. Mas talvez o problema é que o senhor enfrente isso diuturnamente. Né? Para alguns pode parecer algo extremamente vantajoso do ponto de vista fiscal, mas do ponto de vista de segurança e saúde do trabalhador, é um desastre. É o que a gente tenta mostrar para todos. Né? Desastroso, né? Que a pejotização, ela, num primeiro momento, né? Aquela que você está ali com todo o seu vigor, com toda a sua saúde, ela é muito boa, mas com o passar, né, dos anos, você vai sentindo a necessidade de diminuir o seu ritmo de trabalho e precisar desse suporte, né, que você não vai ter mais. Exato. A gente passou recentemente, digo isso porque na pandemia, quando os procedimentos eletivos eles foram suspensos em sua integralidade, só os procedimentos de urgência que eram feitos, muitos médicos que eram PJs e que não tinham esse braço social agregado à sua atividade, tiveram que ir para a linha de frente
para se manter no trabalho, porque eram médicos que viviam em consultório, procedimentos, tinham uma rotina muito tranquila, muitas vezes pensando só como empresa, mas quando viram que os procedimentos, os consultórios fechados, os procedimentos estéticos findados, você se viu na necessidade de pagar as contas, então você teve que realmente repensar. Então, de que ponto você tem isso? PJ não engravida, PJ não fica doente, PJ não morre biologicamente. Então, são esses aspectos que permeiam a vida de qualquer trabalhador que tem que ser levado em consideração. Então, qualquer medida que se tome, hoje você tem 13 milhões de trabalhadores autônomos que não contribuem para a Previdência Social. Eles estão no limbo. Quando eles ficarem doentes, eles vão ficar depender de um benefício de prestação continuada. Isso. Ou quando envelhecerem, vão também depender desse benefício que vai ser pago diretamente pelo Estado. Então, essa perspectiva me permite, porque é algo que me preocupa muito. Porque enquanto você tem a perspectiva de uma pejotização num nicho muito específico de pessoas que podem optar por isso dentro de, eventualmente, uma vantagem, isso pode ser administrável. Eu acho que não seria aceitável, eu ainda sou da velha guarda, né? Sou meio jurássico em relação à proteção social. Mas quando você transfere esse mesmo raciocínio para toda e qualquer atividade, fica extremamente complicado. Só para ilustrar, o tema é muito interessante, não sei se eu tenho tempo. Não, fique à vontade. Nós tivemos uma discussão sobre pejotização envolvendo odontólogos, uma clínica. E o tribunal acabou reconhecendo, no caso específico, que não haveria relação de emprego e que eram autônomos. E, de fato, o eram. Até pela maneira como, de fato, se alugava a consultório e se atendia, né, com alguma autonomia. Só que eu não sei se a instituição acabou gostando do negócio e contratou suas atendentes como o mês, como PJ. Então, a senhora que ficava na frente, marcando a consulta com jornada de trabalho, não tinha carteira assinada. Ela era MEI. Obviamente, se ela ficar grávida, ela não tem licença maternidade, ela não tem nenhum tipo de proteção previdenciária, porque normalmente o MEI não faz aquele recolhimento que é obrigatório. Então, ele fica desguarnecido de qualquer proteção previdenciária. Me permita, eu acabei de ver, vamos dizer, saindo do nosso assunto, mas esse não tema é mais esse tema, porque tema atual. ele tem total correlação com o cotidiano médico. É um profissional de saúde mental. Exato. É impressionante como a gente tem verificado no sindicato que um grande número de queixas, ele está voltado para isso. E os médicos, a primeira coisa que eles falam para ele, estou adoecendo, né? Porque ele achava que aquela PJ que ele criou, e aí o senhor utilizou um termo que eu acho importantíssimo, opção. Não está se dando opção ao médico, né? Porque uma coisa é eu entender que eu não vou ter isso, que eu não vou ter aquilo, e continuar optando por uma situação que para mim me parece ser mais confortável, já que eu vou ter diminuição de impostos. Outra coisa é eu criar por obrigação, porque senão você não trabalha aqui. Não sou remunerado. Né? Não, se você não criar uma PJ, você está fora da escala. Isso é horrível. Né? Ganhamos um processo, né? No Ministério Público do Trabalho e também foi julgado. A gente está esse caso ainda está em discussão. Né? Mas a liminar inicial foi favorável. A gente já está com a liminar, exatamente. Suspendeu qualquer tipo de perseguição. De perseguição, de assédio moral. Em relação a isso. Praticamente 4 colegas médicos adoeceram e outros pediram transferência porque senão não suporto, eu tenho que sair daqui. Quer dizer, essa situação para mim é a que é mais, vamos dizer assim, forte no sentido de deixar o médico numa situação de ser obrigado a criar uma... Eu não quero. Eles são efetivos, são médicos concursados. E estão sendo forçados a receber pelos plantões extras que antigamente o ente público pagava para receber via essa PJ que ele precisa se associar, se tornar sócio. Senão ele não vai receber. Ele recebe os vencimentos básicos no contra-cheque, mas o plantão extra, que de certa forma às vezes é 60%, 70%, 80% da remuneração, tem que ser via PJ.
Ele perde, senão... Ele perde, senão ele, infelizmente, a gente não vai querer você aqui na nossa escala e devolve ele à secretaria. Essa situação realmente de mudança adoece, né? E é uma realidade nossa. E o pior não é nem isso, assim, são médicos com 20, 25 anos de estrada, entendeu? Não é aquele médico jovem que, isso aqui é uma chuva que eu tô passando, assim, ainda posso escolher. Esse não, esse já é refém de um sistema que ele disse, se eu sair disso aqui, onde é que eu vou buscar outro? Aí, imagine se a questão da opção é colocada numa categoria que, a princípio, é hipersuficiente. Imagina quando você transfere esse debate para trabalhadores que não têm qualquer opção. Exato. Temos casos documentados de trabalhadores que foram contratados no depósito de uma grande empresa como MEI, sobre o pomposo nome de assistente de logística. Na verdade, ele era um chapa. Aí contrataram para trabalhar 3 dias e ele era MEI. Qual a opção? Qual a manifestação de vontade que um trabalhador dessa envergadura tem? Ora, se nós estamos, e é interessantíssimo para nós da Justiça ouvirmos um depoimento desse, partindo de uma liderança sindical de uma categoria prestigiada como a dos médicos, no sentido de que até em relação aos médicos, a opção, ela de fato, concretamente, ela não existe. Quando nós vamos transpor isso para uma realidade, e aí nós temos casos também de enfermeiras que foram contratados como PJ. Técnico de radiologia contratado como PJ. Então, há um problema sério aí. Essa variável. Não tenho dúvida que esse problema está apenas começando, né? Sim. Apenas começando, porque o que a gente vê na medicina é cada vez maior o número de médicos sendo formados, né? Médicos jovens, né, que entram no mercado de trabalho e só não tem opção. Aí você vai e passa ali 10, 15 anos da sua vida e quando você necessitar de um suporte, né, por uma doença ou por qualquer outra... a mulher não pode... PJ não engravida, né? Então, assim, eu acho que esse problema social, se a gente vivesse, né, e aí aquela coisa, se tivesse um país que nos desse toda a parte social, educação, segurança, mas hoje você não tem isso, você tem que estar pagando, né? E para isso você tem que trabalhar, então você se sujeita a esse tipo de situação para poder manter esse padrão. Eu digo sempre que eu acabei vivenciando essa realidade em casa. Eu tenho uma filha, minha filha caçula é médica, né, e ela trabalha, assim, determinados dias de 7 da manhã às 11h30. Ela é radiologista. Todos os vínculos dela são sob a forma de PJ. Todos. Ela não tem um único que seja minimamente formalizado. Né? E, realmente, eu indago, quando você ficar grávida, tem que fazer tem que ter você tem que fazer uma poupança, uma educação financeira você não tem muito forte. Proteção social alguma. E não contar com nenhum imprevisto. Não, e sem falar que é o risco que quando você sai de um serviço, de ser substituído, porque você é como PJ, você é totalmente substituível. Porque quando você sai, enquanto você tem o amparo do social, você vai e volta, sua escala está lá, está tudo organizado, volta ao status quo anterior à gravidez, ao nascimento. Quando você sai como PJ, não tem a garantia nenhuma de que você vai voltar a ter aquele caso, só se você comprovar que é um profissional bom, extraordinário, assim, acima da média, que esse profissional não posso perdê-lo, porque ele me traz vantagens. A empresa não pode ser substituído facilmente. Facilmente. A gente não está fugindo do assunto, porque isso tudo que a gente está debatendo aqui... Redunda em meio ambiente de trabalho. Numa instabilidade, vamos dizer assim, mental para o médico muito forte. Sem contar com a sua própria exigência profissional, que o médico ele é exigido, né, responsabilidade muito alta, ele ainda tem que estar se preocupando com isso. E aí eu tiro como meu pai era médico e tinha um emprego, né, trabalhou no Ministério da Saúde, e era um emprego só, né, e conseguiu criar todos os 4 filhos, muito bem, graças a Deus,
né? Mas hoje o que a gente vê é uma dificuldade, são projetos sendo colocados para frente porque o momento não permite que eu pense em ter uma família, ou programe minhas férias, né? Ou reduza a minha jornada de trabalho, porque quem demanda isso, na verdade, é o mercado, é a empresa que E tem uma cada coisa, vez mais metas e mais metas. uma coisa que a gente observa, nós estamos nessa defesa aí sindical médica há quase 10 anos, e a gente observa que o médico, ele não perde qualidade de vida financeira, ele perde qualidade de vida. Porque a partir do momento que ele sofre algum abalo financeiro, ele sacrifica o final de semana, ele sacrifica uma noite, ele sacrifica as férias, ele abre mão de momentos com a família, ele abre mão de momentos de estar com um filho numa atividade escolar, alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes, Tovone, a moeda do médico é o plantão. Quanto é que custa isso? Me custa 3 plantões. E quanto me custa isso? Entendeu? Então, assim, o médico, financeiramente, ele não quebra. Ele perde qualidade de vida. Consequentemente, o que Enquanto acontece? ele tiver saúde... Enquanto ele tiver saúde. Mas aí, o preço que é pago lá na frente, a conta chega. Mas vejam que nós estamos aqui, é como diria no mundo jurídico, com todas as vênias, armando uma bomba relógio para a categoria. Isso. Porque, obviamente, eu não tenho conhecimento de causa, mas o que eu vejo é uma proliferação de faculdades de medicina, uma quantidade muito grande de profissionais ingressando no mercado, e pode acontecer, isso é uma visão absolutamente empírica. Aconteceu com o direito. Né? Com o direito, que eu já tenha médicos suficientes para esse plantão de final de semana e não tenha mais como satisfazer a minha necessidade financeira. Então, é possível que nós estejamos diante de algo que vai explodir de maneira muito intensa, né, no futuro, como aconteceu com as carreiras jurídicas. Você teve uma sem dúvida, não tenho dúvida de que severa, né? Teremos aí em breve, né, uma situação onde o médico ele vai ser totalmente descartável, né? E isso já está sendo sentido, inclusive, na própria capital. Né? Na capital, eu tenho colegas que não passam um dia sem trabalhar porque não tem onde trabalhar. Exato. Gente que a gente nunca observou, gente que chega de fora, de outros estados, busca o sindicato para saber, você pode me indicar onde é que eu posso ver um serviço, onde pague minimamente correto, onde não tem atraso. Aí ele se busca, assim, ele tá, aquele negócio, eu topo qualquer situação que seja boa pagador, porque eu já sofri tanto e eu não quero chegar, eu não conheço ninguém aqui, então eu não quero entrar num serviço onde eu possa... O que você está descrevendo, na verdade, é aquilo que nós chamamos de precarização. Precarização. Ele não está mais preocupado em segurança nenhuma, ele quer receber. Inclusive, um editorial, acho que no final de semana do Estado de São Paulo, e ele trouxe uma frase que eu acho que foi uma frase de efeito, mas, de certa forma, uma confissão. Devemos ter cuidado, diz o editorial, de não precarizarmos muito as relações. Vamos precarizar, mas vamos precarizar pouco, né? Então, na verdade, eu acho que não existe pouca ou muita precarização. Exato. Aí, essa decisão que o Supremo deve tomar, eu espero que em breve, porque paralisou muitos processos, é um divisor de águas. Ela não é uma coisa simples. Né? Dr. Tarcísio faz parte da diretoria da Federação Médica Brasileira e nós fazemos a assessoria jurídica lá, atualmente. E a gente já decidiu que com todos esses percalços, esses desafios que os médicos brasileiros estão sentindo, a gente vai entrar como amicus curiae nesse processo para relatar a visão médica, para demonstrar que existe de fato a precarização, existe o risco do desfazimento de muitas relações de trabalho e a fraude mesmo que a gente vivencia diariamente. Para demonstrar isso, até para lutar para que realmente não faça o que se quer fazer de levar para a justiça estadual. É impressionante. Recentemente, só depois se valer da justiça na do trabalho. cidade aqui próxima de João Pessoa, né, um grupo de médicos procurou o sindicato. Eles trabalharam o mês de dezembro por uma PJ. Só que essa PJ, o contrato dela com a prefeitura só ia até 1º de dezembro. Não foram avisados, nem pela prefeitura, nem pela PJ, que o contrato tinha encerrado. Trabalharam o mês de dezembro todinho. Quando foram buscar o seu salário, nada.
nem da PJ, nem da prefeitura, quer dizer, ficaram no limbo. A Exato. prefeitura disse, não, o contrato de vocês é com a PJ, mas o meu contrato com essa PJ terminou em dezembro, então vocês trabalharam dezembro de graça. Eu não sou empregado da PJ, eu sou sócio da PJ. E essa relação aí não é relação de trabalho. Você vai buscar uma relação de cobrança que vai virar, no máximo, um precatório. Não vai virar um crédito de natureza preferencial. Veja bem, é um crédito quirografário. Veja a complexidade dessas fórmulas pré-estabelecidas de um mundo ideal, onde a vontade é livremente manifestada. Porque o sócio vai buscar o Estado, mas eu não sou empregado do Estado, eu sou uma pessoa jurídica, eu sou sócio de uma pessoa jurídica. Veja que como você transforma isso no linguajar jurídico, você cria um absurdo. Ele é aceitável porque eu estou dando uma roupagem formal a uma relação que substancialmente é entre o médico e o Estado, mas eu dou essa roupagem formal e eu posso, a partir do julgamento do tema do Supremo, dizer, não, essa relação ela está legitimamente formalizada. Então, eu vou apenas reconhecer formalmente algo que não existe. Esse é o grande problema. Né? E esse é grande. Por isso que o Estado de São Paulo diz, vamos tentar precarizar menos. Eu não sei como. Que fórmula é essa em que eu preserve a autonomia de vontade? Minimamente precária, né? Possa fazer isso, porque há uma relação, eu estou falando demais, mas é porque o tema me empolga. Mas é bom, esse tema para a gente é uma prioridade, inclusive, como o Andair colocou, a Federação Médica Brasileira está tentando, inclusive, a gente solicitamos audiência com o Gilmar Mendes para discutir com ele, né, essa situação, a nossa preocupação, porque ela já é grande e pode ficar pior. Né? Se fizermos assim, perdoe o coloquialismo, mas um liberou geral, isso eu reputo um grande desastre social. E vai cair no colo do próprio governo. Sim. Né? Ao fim e ao cabo, sim. Porque você tira uma parcela bastante significativa do sistema previdenciário, de contribuição previdenciária, deixa de contribuir. Muito bom, reduz custos. Bem, só que eu aumento o déficit da Previdência, impacta uma obrigação que vai ser no Estado, a não ser que daqui a alguns anos eu digo, não é preocupação. O cidadão tem 60, 70 anos, não pode mais trabalhar, mas o Estado não tem mais condição, então ele não vai assumir nenhuma responsabilidade sobre ele. Com a saúde dele. Ou ele morre de fome ou vai... É um retrocesso, né? Eu acho. Eu não vejo nada de modernização. Porque em 1919, quando se criou a OIT, no preâmbulo da Declaração de Filadélfia, que foi um pouco depois, mas se dizia o seguinte: o trabalho não é mercadoria. Isso é visto por alguns como um discurso ideológico, etc. Mas não é. Porque quando a gente trata da questão do trabalho, da proteção da segurança do trabalhador, você vê que realmente, se eu tratar o trabalho como um insumo, como uma mercadoria, realmente eu vou reduzir as proteções porque é mais barato. Só que o trabalho, na sua essência, não pode ser visto dessa forma. É questão de humanidade. Você tem um trabalhador, ele não é uma mercadoria, ele é uma pessoa humana. Então, todas essas conjecturas relacionadas à redução de custos, geração de emprego por geração de emprego, elas não podem ter essa variável que pode parecer poética, utópica, mas ela é real. O trabalhador, o médico que presta seu plantão, ele não é uma PJ, ele é uma pessoa. Antes de ser médico, ele é uma pessoa, com suas vicissitudes, com suas limitações, com suas apreensões, com suas limitações físicas e psicológicas. Então, pensar em alguém só do ponto de vista de um ente ideal é danoso para a evolução da sociedade. Pode até gerar um incremento econômico, mas o desastre social, ele é marcante. Eu não falo isso apenas pela defesa da justiça do trabalho, defesa de um modelo de regulação que eventualmente para alguns seja anacrônico. Mas por trás de um modelo que pode ser aperfeiçoado, você tem uma proteção essencial do ser humano. E como diz Márcio, né, que é o nosso diretor jurídico, é médico e também é advogado, ele diz, a gente não está aqui defendendo exclusivamente, né, a questão da relação de trabalho, seja por concurso público, ou seja, através da CLT.
né? A nossa Constituição, a lei do SUS, ela garante a complementariedade da iniciativa privada, mas aí é de forma complementar. Né? O que a gente está vendo é o inverso. Exato. Essa questão da pessoa jurídica, ela está se tornando quase que exclusiva. A regra geral. A regra Inclusive geral. no serviço público, né? Não, Que é o exato. grande mal, grande- é o grande mal do serviço público, que eu acho que foi um grande, vamos dizer assim, não sou, quem sou eu para questionar o Supremo, mas quando o Supremo permitiu, né, as atividades fins serem terceirizadas, ela abriu uma porta e deixou aberta para todo tipo de, vamos dizer assim, de inversão aí da questão do Sistema Único de Saúde, porque é verba pública que a gente está destinando para empresas privadas, né? Agora, me permita, exatamente nesse tema, é que a jurisprudência do Supremo acabou confusa porque o fato, e aí não é nem o próprio Supremo, a lei permitiu a terceirização da atividade fim, mas a terceirização, na sua essência, eu terceirizo o trabalhador com carteira assinada. Isso. Sim. É uma empresa que vai prestar serviços com médicos contratados. Isso Então, que houve um arranjo criativo. A, né? a base da terceirização é exatamente essa, porque a princípio eu poderia ter médicos contratados, observando o piso salarial, com proteção previdenciária, com férias, com 13º, prestando serviço para o poder público, em um hospital. Posso? Posso. Agora, a partir disso, e aí essa costura jurídica que nos causa surpresa para nós trabalhistas, né, que acabamos, de certa forma, sendo espinafrados, não é? Diuturnamente, antiquado, anacrônico, inimigo do progresso, mas não, a preocupação, eu posso terceirizar? Posso, foi uma decisão legislativa e do Supremo, tudo bem, eu posso terceirizar a atividade fim, mas o que é terceirização? É alguém contratá-lo como trabalhador para prestar serviços para outro. Então, do ponto de vista de proteção social, eu tenho uma relação de emprego e tenho ainda aquele que tomou meus serviços, vai garantir que meus salários sejam pagos. Agora, a partir disso, eu dizer que eu posso, qualquer forma, aí é o grande problema. É a burla, né? A burla, qualquer forma aí, PJ, MEI, né? E eu chamo a atenção a algo que a gente se esquece. MEI, né, inclusive, não é pessoa jurídica. Isso. Ela é pessoa jurídica para fins tributários. Nominando o Diniz, né, o ex-presidente do Tribunal de Contas do Estado, numa das nossas reuniões discutindo projetação de estatística, eu vou abrir aqui um programa que ele tinha lá, o Ajunta. O Ajunta, que faz um apanhado de vários outros programas de controle, e eles tinha um médico que ele sozinho, né, ele controlava mais de 50 empresas, da Bahia à Paraíba. Ele era o sócio administrador de mais de 50 empresas. Mais de 50 empresas sozinho. Aí você ia nas empresas dele, tinha a esposa, a irmã. Mas ele sempre... Ele era o dono de... Assim, isso, né, é para mostrar como abriu-se, né? Se abriu, né, aí uma porta enorme. Mas, assim, o nosso papo está excelente. Eu ficava aqui muito mais tempo, porque, assim, eu acho que a Justiça do Trabalho, né, ela é a grande aliada dos trabalhadores, mas não é que ela defenda os trabalhadores de todas, assim, de formas forma indistinta, né? Mas, assim, ela é um local que a gente consegue, do ponto de vista da defesa do trabalhador, né, ser escutada e conseguir debater esses assuntos com uma visão mais social, né? Para a gente é importante. Eu fico muito grato, né? E tudo que a gente debateu aqui, né, daí, apesar de possa ter sido um papo mais relacionado a relações de trabalho, mas a gente sabe que o trabalho na vida do homem, na vida do trabalhador, é a saúde dele também. O trabalhador que não vai trabalhar com vontade, com gosto, né, por amor, ele adoece. Então, e essa relação, esse vínculo de trabalho dele tem que ser muito bem estabelecido para dar essa tranquilidade, essa segurança, que ele possa ir trabalhar, né, e voltar para casa tranquilo, dormir no outro dia e trabalhar novamente. Então,
o trabalho faz parte da saúde das pessoas e dos trabalhadores. Então, a gente, assim, fica feliz pela posição do TRT aqui da Paraíba, né, na pessoa do desembargador Vonei Cordeiro, né, que é cogestor do Programa Trabalho Seguro, e pode contar com o Sindicato dos Médicos em qualquer ação, né, que venha defender aí o trabalho seguro, que para a gente é fundamental que o trabalhador esteja feliz no seu trabalho. E aí, com felicidade, a gente vive bem melhor. Fique à vontade, desembargador Vonei, para fazer suas palavras, suas considerações. A daí depois... Mais uma vez, eu quero agradecer o convite do Sindicato dos Médicos. Acho que esse espaço é muito importante. Eu me sinto muito feliz. Peço até desculpas de ter falado demais, não é? É o hábito de quem é da área jurídica, mas eu admiro o trabalho do sindicato. A gente sente isso nas ações, nas postulações, na defesa do trabalhador. E algo importante que nós temos que deixar, eu quero deixar como palavras finais, é que o trabalho humano, ele dignifica, ele legitima, ele emancipa. Mas o trabalho também adoece, também mata, dependendo da forma como ele é conduzido. Essa é a perspectiva do trabalho seguro. Afinal de contas, no letreiro principal que ainda hoje está presente em Auschwitz, a expressão "o trabalho liberta". Naquele local que não tem nada de liberdade, não tem nada de dignidade, não é? Mas coloca o trabalho. Nós temos que entender que o trabalho é algo inerente ao homem, mas desde que tenha as suas precauções. É digno, né? Digno. O trabalho que é trabalho emancipador é o trabalho digno. Não é? E é isso que se busca dentro dessa perspectiva do trabalho seguro e do Abril Verde como um todo. Eu, mais uma vez, agradeço essa excelente e prazerosa oportunidade. Agradecer a doutor Vone por suas valorosas palavras. Foi uma verdadeira aula aqui, Tarcísio. Uma sensibilidade de trazer e a gente observar que nós temos uma justiça do trabalho que está totalmente em sintonia com os desafios da atualidade. De forma contemporânea, a gente observa que a Justiça do Trabalho ela se prepara e ela, ao mesmo tempo, ela consegue observar os possíveis danos que a sociedade possa ter diante de caminhos que a gente está tomando. Então, assim, a gente sente que é um desafio. Acho que o sindicato tem o seu papel, acho que os médicos também têm seu papel, acho que todo mundo precisa contribuir para que a gente não chegue a um fim de desvalorização, de precarização, de falta de apoio a essas condições de trabalho de uma profissão que é fundamental para a sociedade. Porque se o médico está doente, ele não consegue cuidar de quem realmente precisa, entendeu? Ou seja, o médico precisa estar altivo, precisa estar bem física e psicologicamente para poder prestar seu mistério. Então, assim, a gente agradece demais as palavras do Tovone, muito obrigado. Viu? A gente deixa aberto aqui o canal, o sindicato, para que quando o TRT precisar de qualquer situação, no sentido de ser um canal de voz para o trabalhador em situações como o trabalho seguro, o programa Trabalho Seguro, o sindicato vai ser também porta-voz. Muito obrigado. Gente, foi excelente aqui a nossa conversa, né? Como bem colocou a Daí, assim, foi uma aula, né? Que para a gente traz muito conhecimento, né? Principalmente você, jovem médico. Nós temos um núcleo de acadêmico médico jovem, porque acho que investir nos jovens é fundamental para que a gente evite que esses jovens médicos acabem se tornando presa fácil de todo esse mercado e entendam que a saúde, como a Daí colocou, é fundamental. Nenhum médico doente vai conseguir tratar de uma pessoa. Então, o ambiente de trabalho, as condições psicológicas, o trabalho digno faz parte disso que a gente está colocando aqui, né, para você, médico jovem. Então, atenção sempre e contem sempre com o sindicato nessas horas difíceis de buscar trabalho. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, no YouTube, no Spotify e no site do sindicato, no Instagram, que a gente vai estar sempre apresentando para vocês a nossa programação. E o programa fica gravado para que vocês possam assistir em casa. Então, um grande abraço, um beijo no coração e nos vemos no próximo episódio do CIMED PB, que se fala de tudo.